Oi, meus amores, tudo bom, mulher? Tô aqui hoje pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma make inspirada no palhaço mais assustador de todos os tempos, o Pennywise do filme It, a Coisa. Se você quer aprender, vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Bom, gente, bora lá começar. Então, e primeiro de tudo, a gente vai começar com a preparação de pele, né? Porque eu fiz uma preparação de pele um pouquinho diferente por conta do rosto, do palhaço e tudo mais. Então, vou fazer com vocês junto à preparação de pele. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo por conta disso, mas vai valer a pena assistir até o fim, tá? Bom, então eu comecei aplicando uma base, como eu faço normalmente, tá? E aí a gente vai, ó, espalhando em todo o nosso rosto. Aí eu fiz uma misturinha entre a base da Tracta, tá? De alta cobertura, e a base da Ruby Rose. E aí eu fiz uma pele um pouco mais carregada mesmo, um pouco mais pesada, tá? Agora a gente vai corrigir a sobrancelha, então. Eu vou corrigir normalmente, né? Como eu sempre faço, com uma sombra marrom e cinza, para a sobrancelha não ficar muito pesada, tá? E agora eu tô aplicando o corretivo. O corretivo que eu tô usando para iluminar essas áreas, que eu quero que elas fiquem bem branquinhas, é um corretivo branco mesmo, tá? E aí a gente vai aplicar nas áreas de iluminação, né? Onde a gente ilumina o nosso rosto, menos o nariz, tá? Eu vou aplicar aí abaixo dos olhos, né? Fazendo o nosso Vzinho. Também no mento, né? No queixo, no caso. No centro da testa. E é isso. E aí, agora a gente vai usar a esponjinha para poder espalhar bem, dar um acabamento, esfumar também, né? Porque a gente quer que fique como se fosse, né, um degradê, no caso, entre a base e esse corretivo mais claro. Então, por isso é muito importante que fique bem esfumado e um acabamento bonito, senão vai ficar uma certa divisão e não é isso que a gente quer, tá? E agora eu tô vindo com um pó translúcido nessas regiões onde eu clareei, porque o pó translúcido, ele não deposita cor, né? Então, por isso eu preferi usar ele do que um pó muito claro. Eu não encontrei nenhum pó que fosse tão claro assim, e eu fiquei com medo de camuflar o corretivo branco. Então, eu vim com um pó translúcido mesmo em todas as regiões que a gente clareou. Lembrando que como a gente passa um pouco de corretivo a mais, assim, do que a gente passaria normalmente, então é importante selar bem essas regiões. Eu não mostrei pra vocês, tá? Mas eu usei um iluminador, não sei se vocês conseguem ver, pra poder também ressaltar um pouco mais essa região. Apliquei pó normal no restante do rosto, né? E agora eu tô usando tô fazendo o contorno, no caso, né? Escurecendo essa região que a gente sempre escurece, só que dessa vez eu vou escurecer um pouco mais do que o normal, porque eu quero evidenciar um pouco mais essa parte, tá? Agora a gente aí, então, dá aquela afinadinha no nariz, que não pode faltar nem com make de palhaço. A gente tem que afinar a nareba. A gente, assim, falo por mim, né? E, enfim, então, a gente afina o nariz, como a gente faz normalmente, né? Aplica, então, o corretivo, depois o iluminador, tá? E faz o pontinho de exclamação. Agora eu tô vindo com o blush, eu tô usando um blush bem rosado, quase um rosinha chiclete, porque eu quero dar essa evidência também nessa região da bochecha. Eu quero realmente que ela fique mais rosadinha, tipo a chinelada na cara, tá? Mas esfuma bem, mas mesmo assim use um blush que seja mais rosado do que você usaria normalmente, tá? Então, deixa essa região mais rosada mesmo. Essa é a intenção. E agora, a gente começa, então, aplicando o batom aí nessa região, tá? Ó. Aí, a gente vai esfumando também, para dar acabamento, e eu vou esfumar e trazer ali pro meu canto externo e mais pra fora um pouquinho. Estão vendo? Ó, eu vou puxando um pouco pra fora, porque eu quero dar esse efeito, tá? Então, a gente vai trazendo pra fora. Agora eu tô usando, eu acho que isso é um blush da Mary Kay, se eu não me engano, tá? E como é um vermelho bem opaco, então eu usei como sombra aí na pálpebra móvel, tá? E aí eu apliquei na pálpebra móvel e depois comecei a esfumar novamente pra dar um acabamento e trouxe um pouquinho mais pra fora aí do nosso olho, pra ir dando esse efeito de puxadinho, né?
no canto. E aí eu tô usando agora essa sombra vermelha bem cintilante, ela é bem bonita e achei que deu um efeito bem legal também. E aí a gente aplica em toda a nossa pálpebra móvel, né? Concentra um pouquinho no côncavo. E agora a gente vai iluminar abaixo da sobrancelha, tá? A gente volta agora com esse vermelho opaco e aplica rente aos cílios inferiores, tá? Agora a gente vem de novo com esse vermelho que é um pouco mais escuro, né? É quase um vinho. E aí a gente vem com ele também, que tem essa cintilância, para dar um toque a mais e interliga também com aquele cantinho que a gente fez ali, tá? Para unir um ao outro, ficar uma coisa só. Agora, para escurecer um pouquinho mais, né, a make, para trazer um pouquinho mais de profundidade, eu tô usando um lápis preto, tá? E depois eu vim com uma sombra preta. Porque eu quero dar um pouquinho mais de profundidade no olhar para dar aquela pegada meio assustadora. E agora a gente vai começar fazendo o delineado. Eu não mostrei para vocês, mas o iluminador, ó. O delineador que eu usei foi o mesmo que eu uso sempre, que é o da Mary Kay, né? O iluminador em gel deles, que é maravilhoso, eu não troco por nada. E aí, ó, eu vou fazer um puxadinho de gatinho um pouco mais comprido que o normal, tá? Eu quero dar esse efeito também, até para ir um pouco de encontro com o efeito que a gente deu aqui no cantinho, de puxar um pouco mais a sombra, né? Bom, e aí agora eu tô aplicando cílios postiços, então, tá? Ó, com muito cuidado. E a gente vai corrigir esse branquinho que ficou aí, tá? Não se preocupem. Agora, aplicando máscara de cílios nos cílios inferiores. Tenta deixar os cílios mais bafônicos possível, né? Mais cheios possível, que cria um efeito muito legal. Bom, e aí depois, como vocês viram, eu usei uma caneta delineadora para poder corrigir ali onde ficou branquinho por conta da cola de cílios, tá? E também apliquei máscara de cílios nos cílios superiores. Agora a gente vai começar então com os lábios, essa é uma parte muito importante, e a gente vai começar a contornar um pouco mais para fora dos nossos lábios para dar a impressão de que eles são maiores, tá? Eu quero dar esse efeito e tudo mais, para dar aquele efeito, né, de boca de palhaço. Então, por isso que eu tô trazendo um pouco mais para fora do contorno dos meus lábios, para dar uma impressão de lábios maiores, tá? Eu tô usando o mesmo batom da Dylos que eu usei nos olhos, o mesmo que eu usei, eu tô usando agora nos lábios. Ó, e aí com muita calma, muita concentração. E agora a gente aplica ele em todo... Vamos preenchendo agora, né, em toda a boca. Ó. Pronto. E agora a gente vai começar com esse puxadinho do canto. A gente vai fazer como se fosse um triângulozinho no canto, né? Um puxadinho mesmo, tá vendo? Sabe como se fosse um delineado de gatinho? É como se fosse isso. Faz com muita calma, com a mão leve, que aí você consegue fazer numa boa, super tranquilo, tá? Se você faz com a mão leve é muito mais fácil, né? E mesmo se você errar, não vai ser algo muito difícil de corrigir, tá bom? Você pode até vir com um pouco de corretivo, num pincelzinho língua de gato, para acertar depois. Bom, depois de ter feito isso, eu quero dar um pouquinho mais de profundidade, né, nos meus lábios, criar um efeito meio que degradê. Então, eu tô usando uma sombra, aquela sombra que eu mostrei pra vocês, aquela sombra marrom, tá? Pra poder dar esse efeito. Ali depois eu usei um pincelzinho língua de gato pra poder corrigir aonde a sombra tinha, né, manchado um pouquinho. Ela tinha passado um pouco da linha que eu queria que ela ficasse. E agora a gente vai também fazer isso na parte de baixo dos lábios, tá? E tendo feito isso, agora para dar um toque a mais, eu vou usar aquela mesma sombra vermelha cintilante que a gente usou nos olhos, nos lábios, aí no centro dos lábios, para dar um efeito bem legal e dar um certo ai, meu Jesus! Contraste, né, com a outra sombra marrom que a gente usou, e ela também é cintilante, então ficou um efeito bem legal. Agora a gente tá fazendo aí essa ligação, né, com essa parte que a gente fez ali nos lábios e deu aquela puxadinha, e a gente liga entre os cílios inferiores até
essa parte do puxadinho ali que a gente fez no canto dos lábios, como eu falei pra vocês, tá? E aí vai fazendo com calma, com a mão bem leve e vai engrossando aos poucos. Agora, para dar um pouquinho mais de profundidade nessa linha que a gente fez, eu uso essa sombra marrom novamente, tá? E primeiro eu comecei com um pincel um pouco mais fofinho, depois eu vi que estava me atrapalhando um pouco, estava fugindo um pouco da linha que eu queria que ficasse, então eu usei um pincel um pouco mais preciso para fazer isso, tá? E aí a gente vai contornando aí meio que os cantinhos dessa linha que a gente fez. Ó, e aí depois eu dei uma certa esfumada para dar um efeito mais legal, um acabamento, como se fosse um efeito manchado, sabe? E achei que ficou bem legal. E depois eu vim com a sombra vermelha, cintilante, que a gente usou, tanto nos lábios quanto nos olhos, na parte central, né, no centro dessa linha, para dar um efeito também e para criar um certo degradê com a sombra marrom que a gente usou. Agora, no outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, como eu falei para vocês, sempre com muita calma, que vai dar tudo certo. Ó, e aí a gente vai fazendo os mesmos passos, seguindo os mesmos passos, esfumando, como eu falei pra vocês. E agora a gente vem, então, pro narizinho de palhaço, tá? A gente vai fazer esse formatinho aí do nariz, com um pincelzinho bem fininho também. É importante que todos esses detalhes da maquiagem sejam feitos com um pincel fino, porque aí é mais fácil de você fazer, você tem mais segurança, mais precisão também. E esse que eu tô usando é um pincel de contornar os lábios, tá? E aí a gente vai preenchendo todo o nosso nariz. Novamente, eu tô usando o mesmo batom que eu usei. Esse batom foi multiuso nessa maquiagem, entendeu? Ó, e agora, para dar profundidade também no nariz, porque eu quero dar profundidade em tudo, para dar um efeito bem legal, eu tô usando aquela mesma sombra marrom novamente. Então, vocês veem que, assim, para fazer essa maquiagem, você não precisa de muitas coisas, sabe? Dá pra você usar uma coisa só para várias coisas. Então, aí, depois da gente ter feito isso, eu tô usando aquela sombra vermelha cintilante também no nariz. E depois eu volto para dar um pouquinho mais de acabamento na sombra marrom que a gente usou e criar um degradê entre ela e a sombra vermelha que a gente aplicou. Agora, a gente vai fazer esse puxadinho aí em cima da sobrancelha também, tá? Aí eu tô usando um pincelzinho também bem preciso, um pincel chanfrado, porque ficou bem mais fácil para fazer esse formato. E depois disso, a gente vem com a sombra marrom também, para dar profundidade. Então, tudo a gente vai dar uma profundidade para dar um ar, assim, um pouco mais pesado e carregado na make. E depois, ali no nariz, eu voltei com a sombra marrom no topinho, no topinho não, nessa parte de baixo do nariz, para poder dar um pouco mais de profundidade novamente. Bom, meus amores, e esse é o resultado final da make, essas são as fotos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, eu amei fazer essa maquiagem de inspiração. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês usem aí pro Halloween e aproveitem muito. Beijo!